Bien. Alors, bonsoir à tous. Tous ceux qui ont eu le réflexe pour une annonce arrivée assez tardivement, toutes nos excuses, de venir en présentiel à l'Institut. Et on est vraiment très, très content de reprendre à la fois le cycle, le Brésil en question, et de le reprendre autant que possible en présentiel. Là, on a la chance d'avoir avec nous Marc-Antonio Gonçalves, que je vais présenter très rapidement. Et donc, on a la chance de pouvoir inaugurer la première séance de ce nouveau cycle, à la fois en présentiel et aussi tous ceux qui nous suivent à distance, et on les salue. Je précise que, comme les séances précédentes, cette conférence sera enregistrée et après un petit montage, quelques opérations dont Jessica, que vous apercevez de dos, a le secret, sera disponible sur YouTube. Voilà. Donc ça, c'est pour les aspects un peu techniques. J'ai dit dans le message que ce cycle qu'on va reprendre maintenant de façon régulière, à peu près mensuellement, est placé sous le thème des 22, des 1822 et des 1922, et qu'aujourd'hui, évidemment, c'est une conférence en rapport avec le modernisme, et vous allez voir aussi un peu décalé, c'est ce qu'on souhaite, que ce ne soit pas des conférences commémoration ou célébration, mais que ce soit des clins d'œil à ces anniversaires avec un pas de côté. Donc aujourd'hui, c'est Marc-Antonio Gonçalves, qui est anthropologue, qui est actuellement à Paris, ici à son université, accueilli pour un post-doctorat. Mais vous imaginez bien que des gens de l'expérience et de l'importance de Marc-Antonio Gonçalves ne sont pas venus pour être supervisés ou supervisionnés, mais qu'il va effectuer des recherches dans ce domaine justement qu'il travaille actuellement, sur Macunaíma avec un K et avec un C, c'est-à-dire les origines ethnographiques, ethnologiques, anthropologiques de ce personnage dont il va parler, et évidemment de ces avatars, le plus connu auquel tout le monde pense, c'est le roman de Mario de Andrade, mais pas seulement. Donc, on va avoir les questions mythe amérindien, le mythe littéraire revu par Mario de Andrade, etc. Marc-Antonio Gonçalves est à Paris encore jusqu'au fin juin, on va dire. Donc, on espère le revoir. Je crois qu'il va sortir un livre au tout début d'année. Donc, on aura peut-être l'occasion de présenter ce livre avec lui. Et il est de Rio, de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, et évidemment du département d'anthropologie, je crois que c'est l'IFIX, c'est ça, hein? IFIX. Voilà, l'IFIX. Et je ne vais pas être plus long, parce que je pense que c'est lui que vous voulez entendre, avec raison. Vous trouverez tous les renseignements sur ces publications, sur ces domaines de recherche, sur le site Academia Edu, où il se présente et met en ligne à disposition ses ouvrages. Voilà, Marc-Antonio, você pode falar em português sem problema, sem a máscara, vai ficar melhor para a televisão. Obrigado. Bem, então,
Agradeço muito o convite do Michel Riodel, do Paulo Mate, Laura de Melo Souza, para esse encontro, que me honra muito e me dá a oportunidade de apresentar uma parte do trabalho de pesquisa sobre o personagem Macunaíma. A ideia hoje é poder articular minha fala em torno de alguns narradores de Macunaíma que estão, de certa forma, em uma cadeia associativa. Entender as narrações e construções desse personagem é o tema que venho pesquisando, percorrendo, assim, uma bibliografia e filmografia. Esse trabalho é um trabalho em progresso e um dos motivos que me encontro hoje aqui na Sorbonne Université é para justamente poder aprofundar essa pesquisa e beneficiando, sobretudo, da interlocução com Michel Riodel, cujo livro sobre o personagem Caramuru, um herói brasileiro entre mito e história, tem sido importante para pensar, guardadas as devidas diferenças, os caminhos e descaminhos do personagem Macunaíma. Hoje acompanharemos o personagem Macunaíma partindo de fontes históricas do século XIX, passando pelos escritos de cronistas, viajantes e missionários que adentraram a região do Circo Roraima, chegando à narração estabelecida pelos indígenas Arecuna e Tauripang, que constituíram, em parceria com o etnólogo alemão Koch Grünberg, o corpus mitológico do Macunaíma, mitologia de referência a partir da qual foi gestada a narração do Macunaíma de Mário de Andrade. É necessário, logo de início, esclarecer que o que designo por mitologia especulativa ao longo dessa minha apresentação. Esse termo acentua justamente uma fabulação coletiva, mas que somente encontra possibilidade de continuidade e força discursiva por ordem de uma narração. É pela força do narrador, aquele que traz à vida uma narração e que, a partir de processos reflexivos e de engajamento com o corpus mitológico, pode recriar, a partir de atos especulativos deliberados, uma narrativa estruturada, que, longe de ser fixa, é, na verdade, fixada pela própria narração, produzida por feições históricos sociais que enfatizam torções de sentidos e significados engendrados pelo narrador. Nesse sentido, o fim último de um personagem como Macunaíma é o de ser construído através da própria evocação de sua narração, o que, por sua vez, situa o narrador e o narrado no tempo e no espaço. Macunaíma, ao longo da história, foi agente paciente de inúmeras narrações. Foi desse modo, por exemplo, que Macunaíma foi narrado para o botânico e viajante e cronista Richard Homburg, em 1840. Eu vou partilhar a tela agora com vocês, para poder passar umas imagens. Tá certo? Pelo botânico viajante cronista Richard Homburg, em 1840, e que ocupa muitas passagens do seu livro Viagem na Guiana Britânica. Foi narrado também pelo seu guia de viagem, o indígena arecuna Auacaipo, que se tornaria profeta em 1846 e protagonizaria uma das mais importantes narrações do Macunaíma, pelo naturalista alemão Carl Ferdinand Apel, em 1864, pelo missionário William Brett, em 1868, e, de 1886 a 1962, Macunaíma foi narrado com intensidade nos arquivos da missão adventista do sétimo dia, sediado numa cidade nos Estados Unidos. Em 1911, é narrado por Akuli e Maiwalupai, cuja narração se tornaria a mitologia referencial de Macunaíma, estabelecida pelo etnólogo Koch Grünberg, publicado em 26. Em 28, ressurge na narração de Mário de Andrade. Nos anos 30, aparece na narração do padre antropólogo venezuelano Armelada. Nos anos 50, é narrada pela antropóloga britânica Audrey Burke Colson. Nos anos 60, pelo antropólogo Edson Soares Diniz. Nos anos 80, é narrado em imagens, desenhos e ilustrações pelo próprio indígena Tauripang Mário Flores, com várias narrações do Macunaíma.
Nos anos 90, é narrado pelos antropólogos Stella Abreu e Geraldo Andrello. Em 2001, volta a ser narrado pelo indígena Pemon Camaracoto, Lino Figueroa, no livro Macunaíma en el Valle de los Canamás. A partir de 2010, Macunaíma tem o seu retorno triunfal. É narrado pela relação entre Belvair Fiorotti, professor de literatura de Roraima, da Universidade de Roraima, e Clemente Flores, que dá origem a inúmeras e prodigiosas narrações. A partir de 2015, é engendrado na narrativa do artista plástico Macuxi, recém-falecido, infelizmente, Jaider Isbel, que se declara neto de Macunaíma, tendo acesso direto às suas ideias, pensamentos que são reproduzidos nos diálogos diretos entre Jaider e Macunaíma, e também por Avelino Taurepang, neto de Aculi, o narrador de Koch Grunberg. Em 2020, temos a narração de Macunaíma através do antropólogo Caio Monticelli. Isso é uma redução, na verdade, de todas as narrativas sobre Macunaíma, no teatro, no cinema, nem toquei aqui, mas apenas para mostrar um pouco quantas narrações, nesses 170 anos, né, que marcam a história, a vida e cultura desse personagem, ele persiste, insiste e propicia sua própria narração, crucial para a construção de um imaginário especulativo mitológico sobre os povos de língua caribe que constituem o complexo cultural do Circo Roraima. Pemon, Arecuna, Camaracoto, Taurepang, Macuxi, Acauaio, Patamoma e Ingaricó, que chamam mais de 100 mil pessoas, habitantes da tríplice fronteira Brasil, Guiana e Venezuela. Isso evidencia a complexidade de sentidos que Macunaíma engendra e as dificuldades de se produzir uma narrativa fixa sobre esse personagem que se apresenta, no mais das vezes, como fluido, histórico, mutante e indomável aos sentidos estabelecidos por seus narradores. Destacamos também a paisagem, a geografia, a morfologia do Monte Roraima, como fundamental para se compreender as narrações sobre esse personagem. Isso é bastante crucial também. O Monte Roraima ocupa um princípio da narração do Macunaíma, é um mito de referência de todas as transformações em pedra, enfim. Então, essa geografia, essa paisagem, influencia bastante na construção visual e também afetiva dessa narrativa de Macunaíma. Iniciamos pelas primeiras narrativas de Macunaíma, que podem ser estabelecidas a partir da expedição do botânico Homburg, a região que tem como guia Acauaipo, indígena arecuna, quem produz a primeira torção no significado de Macunaíma. Macunaíma surge narrado como Great Spirit, criador do mundo, e se associa às pedras, aos montes, e sobretudo ao Roraima, que já nessa época o monte era o maior feito de intervenção e criação produzido por Macunaíma. Roraima tem sua origem no mito da derrubada da grande árvore de todos os frutos, o azacá, que após ser derrubada dá origem a inundações que levam a uma nova configuração do mundo, fazendo surgir o grande tronco da árvore cortada, o próprio Roraima. Macunaíma, em meados do século XIX, surge como um ser supremo, que por sua bondade, entre aspas, e agência, produzira um mundo habitável tal qual é hoje percebido pelos indígenas. Por isso, nessas primeiras narrações, abundam situações de evitações dos indígenas em subir ao monte, considerados pelos exploradores atos supersticiosos, pelo temor dos indígenas das pedras em formas especiais, zoomorfas e antropomorfas, testemunhos do poder e dos feitos transformacionais de Macunaíma. Os indígenas, diante dessas pedras, exclamavam: Macunaíma, Macunaíma. Nessas narrações do Macunaíma, proliferam termos como grande espírito, ser supremo, espírito das pedras e até mesmo Jesus Cristo. Schomburg anota em 1841, abre aspas, a árvore foi derrubada pelo bom espírito Macunaíma, que a cortou durante sua jornada por terra e a transformou em pedra para deixar para trás como uma lembrança de suas perambulações. Muito se assemelha a um obelisco. Fecha aspas. Manifestava, assim, seu poder de demiurgo,
criador e agenciador do mundo. Os vestígios de Macunaíma eram vistos por todo o complexo rochoso do Roraima, fazendo com que Stromberg agregasse a exclamação de seus guias, Macunaíma, Macunaíma, diante de tais rochas, a exclamação God, God, Deus, Deus. O Monte Roraima apresentava as pegadas, os traços, as transformações, os sinais, as façanhas de Macunaíma. A primeira torção no significado de Macunaíma surge de sua narração por Auacaipo, indígena, Arecuna e Taurepang. Guia de Stromberg, na primeira viagem que fez, que deu origem ao mais significativo profetismo Arecuna nessa região. Auacaipo, jovem xamã de 25 anos, ouvindo os dizeres de Macunaíma de que os indígenas não deveriam mais trabalhar para os brancos e não deveriam submeter às suas rígidas ordens, propõe que os índios, eles mesmos, através de um processo transformativo, tornem-se brancos e conquistem, através da nova cor de sua pele, as mercadorias e sua posição social. Acauaipo, munido das palavras e dos escritos de Macunaíma, esses últimos escritos condensados nas folhas do jornal Times, usado pelo botânico Stromberg para secar as plantas que coletava. Empoderado pelos papéis de Macunaíma e de seus conselhos, convence muitas aldeias a realizar um processo migratório para a nova aldeia-terra que Acauaipo fundava, batizada como Becaranta, que significava terra dos brancos. Para cada família que chegava a Becaranta, Acauaipo distribuía os preciosos escritos de Macunaíma como prova de sua existência e de sua mensagem transformadora. Acauaipo professava que, uma vez formada a nova aldeia, chegaria o momento da grande transformação que se efetivaria após sucessivos rituais de danças e bebedeiras, que culminaria na incitação para que os indígenas se matassem uns aos outros, garantia da sua ressurreição e de que suas peles se tornariam, na nova vida, brancas e que possuiriam, a partir daí, mercadorias em abundância. Estima-se que mais de 400 mortes, é uma discussão sobre esse número enorme, né? E nenhuma ressurreição, após essas 400 mortes, e nenhuma ressurreição em forma de branco, Acauaipo cai em desgraça e é executado brutalmente pelo pai do Arecuna, de nome Heitorré, que narra essa história em frente ao Monte Roraima para o Apon, que é um outro viajante que vai depois de 20 anos lá. Esse episódio coincide com a entrada na região da doutrina do Adventismo do Sétimo Dia, momento que Macunaíma passa a ser narrado nos arquivos do Adventismo no contexto das primeiras missões estabelecidas na fronteira da Guiana e Brasil. Os papéis de Macunaíma se propagam nesse cenário de apocalipse professado pelo Adventismo e dá origem a novas formas religiosas indígenas, chamados Areruia ou Aleluia, que até hoje existem. E seus cerimoniais correlatos, o que o simples pronunciamento das palavras escritas por Macunaíma, os pedaços de jornais ingleses, tem sempre até hoje um valor transcendente. Assim, se realizou a primeira transformação na cosmologia Pemon, através da mudança de inteligibilidade do significado de Makoi, ou Macoimã, que passa a ser sinônimo de pecado, do mal, da maldade, o que engendra, por sua vez, uma nova localização geográfica, o céu, o além, a pátria celeste, onde os indígenas não teriam doenças e nem precisariam de dinheiro. Espaço que deveria ser conquistado na vida terrena, o que promove uma eclosão de movimentos proféticos em toda essa região. Audrey Butcalson, que é uma antropóloga britânica, estudou bastante esses movimentos todos durante 60 anos. Foram vários movimentos de profetismo, todos eles em torno dessas discussões do Adventismo do Sétimo Dia e da cosmologia Pemon, Apocalipse, Jesus Cristo vai chegar de novo, enfim. E o Macunaíma sempre sendo um pouco esse personagem também atuando nesses movimentos. Essa construção histórica do fim do mundo e sua acomodação nas ideias do Taurepang ressignifica a derrubada da grande árvore por Macunaíma, que deu início a um novo tempo de desgraças e tristezas. As façanhas de Macunaíma são agora associadas à ideia de que o mundo está em desequilíbrio.
Depois da recriação do mundo, Macunaíma parte para leste, marcando o fim do mundo primordial e o surgimento do mal. Essa concepção de fim de mundo prepara e antecipa a ideia de Jeshikrai, Jesus Cristo, como aquele que renasceria com a intenção deliberada de recuperar o mundo primordial estragado por Macunaíma. Nessa nova configuração, Macunaíma não é mais o demiurgo, mas uma pessoa, um xamã, alguém que pode produzir o mal. Momento em que a sociedade Taurepang reflete sobre seus próprios mitos e entra em desacordo com suas crenças, desejando transformá-las. Essa nova acepção crítica ao Macunaíma restaura a terra sem males, manifesta um inconformismo com a mitologia e acentua aspectos do personagem passíveis de crítica. Portanto, o personagem-chave nessa nova significação de Macunaíma é Jeshikrai, Jesus Cristo. Macunaíma, de espírito supremo, passa a ser excessivo, com má conduta, abandona o mundo que criou, indo em direção ao leste, no plano horizontal, enquanto Jeshikrai vem do plano vertical, do alto, tem boa conduta, conserva uma ética alimentar, quer restaurar o mundo. E aqui eu sigo as ideias do Geraldo Andrello, da Estela Abreu, do Monticelli, né, pesquisadores também que fizeram uma pesquisa sobre essa região entre Taurepang e Garicó. Akuli, um dos narradores de Macunaíma para Koch Grünberg, era um jovem xamã dominando a arte da narrativa. Mayulu Aipu, outro narrador de Koch Grünberg, tinha 28 anos, era filho dos maiores narradores de Taurepang. Havia vivido em Manaus, entre os brancos, e dominava o português perfeitamente. Foi um importante tradutor. São ao todo 50 mitos, sendo que 12 estão diretamente relacionados ao Macunaíma. A narração do Macunaíma. Akuli deixa de ser xamã para tornar-se um pregador importante, fundando uma linhagem de pregadores, pastores, até hoje seguidos do Adventismo do sétimo dia. Akuli anunciava a volta de Jesus Cristo e de um bom lugar a ser conquistado após a morte. Usando de sua influência e reputação de ex-xamã, pregava pelas aldeias de Taurepang por onde passava, conquistando novos adeptos ao Adventismo. Akuli e Mayulu Aipu acentuaram em suas narrações do Macunaíma seus excessos, seus malefícios, sua lascívia. Essas narrações para Koch Grünberg tinham como pano de fundo a conversão dos Taurepang e reproduziam uma nova interpretação da mitologia. Akuli narra os principais mitos das façanhas de Macunaíma e o fim do mundo, a derrubada da árvore. Esses fatos evidenciam que, desde meados do século XIX, está em curso no Círculo Roraima uma grande transformação cosmológica, dessa vez não mais gestada por Macunaíma, mas pelos adventistas do sétimo dia, gerando sucessivas reavaliações culturais. Nesse novo contexto, o excesso de Macunaíma, sua safadeza, é enfatizada. Essa transformação da narração do Macunaíma é uma dentre muitas outras narrativas que testemunham percepções, versões, adaptações. Macunaíma é objeto sujeito de construções históricas permanentes que se atualizam nos mitos. Nesse novo cenário, Macunaíma passa a ser o responsável pelo estrago do mundo, por sua decadência, gestada por suas interferências e idiosincrasias. As palavras de Macunaíma perdem efeito. A narração de Akuli testemunha a transformação do mito e do personagem que passa a ser descrito como figura irônica, contraditória e passível de crítica moral. Macunaíma torna-se safado diante de Jesus Cristo. Macunaíma passa a ser, nas palavras indígenas, o magoador, o pecador, aquele que estraga. Koch Grünberg, em 1911, ao receber naquele momento uma tradução bíblica feita pelos missionários ingleses para a língua dos indígenas, percebe com espanto, ele se diz espantado lendo aquilo, que Macunaíma surgiu como Deus na Bíblia inglesa para a tradução. Traduzido. Koch Grünberg, concebendo a narrativa de Akuli e Mayulu Aipu como originais e puras,
acentua o equívoco dos missionários ao tomarem Macunaíma como Deus. Quer a tradução de Macunaíma como grande mal, interpreta como negativo de Deus cristão, bom e positivo, e influenciado por seus narradores, carrega nas tintas o aspecto malévolo de Macunaíma. Eu sou um taurepang tangendo um alaúde. Seria a frase mais apropriada a ser proferida por Mário de Andrade, uma vez que foram os taurepang e suas torções e significados míticos que lhe permitiram se afastar de um indianismo soterrado pelas influências tupi. A leitura de Koch-Grünberg forneceu um método para que Mário de Andrade realizasse uma outra torção, ao tomar a própria etnologia como princípio especulativo, uma possibilidade de construir mundos imaginários, não dependendo mais da literatura tupi-indianista. É a partir da perspectiva do Staurepang que Mário de Andrade viaja com esse material minha parte, pronto. mas também proveniente da Chinawa, dos Carajá e, em menor parte, dos Tupi. Mário de Andrade, na célebre passagem em que anuncia o momento inaugural de sua inspiração para escrever Macunaíma, acentua que, abre aspas, ao ler Koch-Grünberg, percebi que Macunaíma era um herói sem nenhum caráter, nem moral nem psicológico. Achei isso enormemente comovente, nem sei porquê, de certo modo pelo ineditismo do fato, ou por ele concordar um bocado bastante com a nossa época. Não sei, fecha aspas. É preciso chamar a atenção para a ambiguidade do significado de sem caráter que pode definir o incaracterístico, como muitos autores chamaram a atenção, uma vez que Macunaíma, construído por Mário de Andrade, incorpora todos os mitos e todos os discursos, mas, ao mesmo tempo, pode conotar um atributo de personalidade. Revisitando a história do personagem, Macunaíma, compreendemos a estranheza do seu significado para Mário de Andrade, qual seja, de ter encontrado entre os Taurepang um herói excessivo, safado, contraditório e, no sentido literal, sem caráter. São esses ingredientes, tão bem compreendidos por Mário de Andrade, que permitem engendrar sua própria narrativa do Macunaíma. O problema do safado e suas traduções surge logo no primeiro mito, o paradigmático do complexo mítico de Macunaíma, coletado pelo Koch-Grünberg, que é o mito da árvore do mundo, o da grande enchente, que foi narrado, fato remarcável, por Aculi, aquele que viraria o pregador, pastor mais importante entre os Taurepang. A palavra safado aparece nesse contexto. Macunaíma, sempre desrespeitando as advertências de seus irmãos, derruba a árvore que produziu o Monte Roraima, né? A própria árvore produz o tronco, né? E daí produz dilúvio, fome, etc. O pano de fundo desse mito são dois animais, a cutia e o coatipuru. A cutia engana Macunaíma dizendo que não acha os frutos, mas, na verdade, os esconde para comer sozinha. O coatipuru, a mando do Macunaíma, segue a cutia e vê os frutos que ela esconde. No contexto da descoberta por Macunaíma do logro da cutia, é que a palavra safado emerge no comentário que faz Aculi. Vejamos no original em alemão. A palavra Verschlagner, né, vem seguida de uma nota em que se lê mais safado, em português. Isto é, uma transcrição literal da fala de Aculi. Uma tradução mais apropriada, dado o contexto da narração, seria traduzir Verschlagner como astuto. Safado estaria ligado ao significado de desavergonhado, imoral, desonesto, enquanto Verschlagner estaria mais para astuto, arguto, tortuoso. Este parece ser um divisor de águas nos significados e significações advindas de Macunaíma e mostram a ambiguidade desse personagem construído historicamente.
nas traduções portuguesa e espanhola, foram retiradas quaisquer ambiguidades do alemão Verschleigner. Os tradutores optaram por safado, eliminando a nota de Grunberg, que parecia insistir sobre a ambiguidade do termo e, consequentemente, a significação do herói. A ideia de entortador, tortuoso, poderia ser recuperada para se pensar, por exemplo, que os atos de Macunaíma não são propriamente depravação ou safadeza. Entorta nossas ideias com seus atos não convencionais, pelo que é admirado e comparado ao xamã, aquele que interfere, que recria e entorta a língua e a cultura. O uso de safado por Acúlio, naquele contexto, quer reforçar e impor essa característica Macunaíma. O safado de Acúlio está fora de contexto, uma vez que ali tratava-se de afirmar apenas a esperteza, a astúcia de Macunaíma em comparação a seus irmãos. O safado não foi utilizado como seria esperado, por exemplo, nas outras narrações de Acúlio, que enfatizavam de forma direta, em outros mitos, a luxúria e lascívia de Macunaíma. Essa configuração de Macunaíma como safado, mesmo fora de contexto, força sua nova significação. Nesse sentido, a narrativa de Mário de Andrade sobre esse personagem replica as mesmas contradições implícitas na sua construção pelos próprios indígenas, uma vez que Macunaíma, historicamente, foi construído pelas contradições dos encontros interculturais, pelos processos de colonização e evangelização. Neste sentido, Macunaíma replica Macunaíma no seu duplo aspecto, cuja narrativa mítica de sua estrutura composicional e formal e como construção alegórica de encontros interculturais, forjando, assim, zonas de contradições e críticas culturais. Macunaíma emerge e se produz nessa tensão, na adoção das formas narrativas míticas, parasitando no modelo composicional e formal das formas literárias indígenas e, ao mesmo tempo, propondo alegorizações. Macunaíma, de Mário de Andrade, é dominado, por assim dizer, pela narrativa mítica, como bem apontou Haroldo de Campos, do Ceaçá, replicando o modo de pensar indígena, a chamada literatura da floresta, sua composição, sua morfologia. Percebemos que Mário de Andrade não apenas levou a sério o pensamento indígena, como seu próprio pensamento foi indigenizado, passando a operar por essa lógica de criação, o que o fez produzir, a seu modo, uma nova narração do Macunaíma a partir de uma prática de mitologia especulativa. Macunaíma é uma apropriação estrutural das narrativas indígenas que replicam os mitos etiológicos, das causas e das origens, a proliferação de eventos paralelos que descentram o tema principal, também emprestadas as enumerações, as variações, como modos narrativos presentes na formulação indígena, sobretudo no material Taurepang, apresentado por Koch Grunberg. A tensão do Macunaíma se exerce através dessas forças contraditórias, centrípeta e centrífuga, da ordem do mito e da alegoria, da ordem do pensamento indígena e da chamada literatura erudita, dualidade que se expressa na recepção crítica do Macunaíma, cujos maiores expoentes, eu destacaria, seriam a morfologia do Macunaíma, de Haroldo de Campos, e o Tupi e o Alaúde, de Judas de Melo Souza, derivando daí mundos receptivos quase inconciliáveis. Fazer uma antropologia do Macunaíma nos encaminha a uma leitura mítico-etnológica do Macunaíma, que o entende como estruturado por uma narrativa mítica que expressa por si só essa dualidade unida entre a forma composicional e alegorias. A produzir a composição mitológica do Macunaíma, de Mário de Andrade, é fruto dessa máquina de produzir relações e sentidos engendrada pelo próprio mito, que, como acentuou Lévi-Strauss, engendra uma relação especial entre forma e alegoria, que é, por assim dizer, sua verdadeira vocação estética. Macunaíma, assim, estrutura-se a partir de uma imaginação mítica sobre o personagem Macunaíma projetado na maioridade e tudo o que isso pode gerar em termos de novas produções culturais, pessoais, sociais e subjetivas. Portanto, logo no capítulo 2,
Macunaíma se assume como mitologia especulativa capaz de continuar e expandir a mitologia do Macunaíma. Desse modo, no capítulo 2, Maioridade, estava posta a questão do crescimento do personagem e do que se transformaria Macunaíma. Maioridade da mitologia especulativa engendrada por Mário de Andrade denota incerteza, processos, acontecimentos, erros, acertos, tragédias. E, nesse sentido, maioridade, inevitavelmente, passaria, logicamente, pelo encontro com os brancos, com a cidade. É incontornável perceber que o núcleo mitológico, um mito ou suas variações, estruturam cada um dos capítulos do Macunaíma. Nesse aspecto, aquilo que é nodal e que trabalha como força centrípeta de centrar os elementos mais importantes da narrativa é o mito escolhido por Mário de Andrade, da mitologia do Macunaíma ou de outras mitologias, como mote para produzir sua própria mitologia. E uma vez instituído o centro, operado pelo mito, surgem os cenários, paisagens emergentes do populário nacional, das cerimônias de origem africana, das canções de roda ibérica, nos ditos populares, dos personagens históricos que se são engendrados como complementos, são, por sua vez, determinados pela preponderante presença indígena. Neste sentido, teríamos um eixo vertical na composição mitológica de Macunaíma, que seria sua estrutura e seus argumentos fortes, que se constituem como mitos, centrando cada um dos capítulos, e o eixo horizontal, que produz uma dispersão em direção ao chamado popular nacional. E essa relação entre linha principal versus linhas laterais não estão em competição, mas em relação constante para produzir essa sensação de inacabamento do Macunaíma, como constituído, aparentemente, por histórias paralelas. Mas o eixo vertical e horizontal, seguindo aqui a proposição de Lévi-Strauss, são ambos constituintes da mitológica. O horizontal e a sua dispersão não é apenas uma ornamentação da ação principal, mas modo narrativo importante da estrutura do pensamento mítico, que opera pela repetição, reiteração, enumeração, variação. Reafirmamos que a fascinação, o brinquedo, como diz o Mário de Andrade, o prazer dele em produzir o Macunaíma, está relacionado a essa descoberta que descentraliza a lógica de uma literatura erudita quando percebe, entende e sabe ele próprio reproduzir e produzir com maestria esse exercício de criação mitológica. Fascinação que vemos refletida conscientemente, de vários modos, pela sua admiração e pela leitura cuidadosa que faz do livro do Selvagem, de Couto de Magalhães, do Poranduba Amazonense e do Muraquitã, de Barbosa Rodrigues, do Ratcharuniquim, na mitologia caxinal, de Capistrano de Abreu, e do Roraima Orinoco, do Koch Grunberg, que são todos livros guias, que ensinam, ajudam a criar, e, ao mesmo tempo, possibilitam a narração de Macunaíma por Mário de Andrade. Eu vou mostrar rapidamente aqui, eu fiz uma tabulação dos mitos, isso daria propriamente uma outra palestra, teria muito a dizer sobre essa tabulação, mas eu vou fazer rapidamente, só para você ter uma ideia do impacto dos mitos, que eu fiz uma tabulação com essas fontes todas, e revisitando em cada capítulo, né? Então, você tem, por capítulo, por exemplo, capítulo 1, né? Macunaíma, 3 mitos, né, básicos que ancoram esse capítulo. Capítulo 2, 7 mitos que ancoram isso, né? O capítulo 3, Cia, Mãe do Mato, mais 6 mitos. 4, Boina Luna, 10 mitos. 5, Piaimã, 6 mitos. A Francesa Gigante, 5 mitos. A Macumba, que era de esperar nenhum mito, né, indígena, tem 3 mitos, tem 2 mitos, mais um canto, e ainda tem várias descrições etnográficas indígenas que são como se fossem afro-brasileiras, né? O capítulo 8, Veia Sol, mais 4 mitos. A Carta para Camiabas, que é o punctum, né, do livro, que não tem mito nenhum, é a ausência dos mitos, a não ser a própria Camiaba, né, as Amazonas. O capítulo 10, mais 4 mitos, e um monte de descrições também etnográficas. O 11, 5 mitos. O 12, mais 3 mitos e várias descrições também que ele toma, de sopro, elemento vital, sombra.
né? O 13, mais 6 mitos, o 14, 8 mitos, o 15, 5, o Lariquera, né? O 16, 5 mitos, a Ursa Maior, recheada de mitos, 9 mitos, o epílogo, que era esperado, que é muito curto, tem um mito também no epílogo, né? Ali parece uma digressão total e tem um mito também. Né? E se a gente pegar por grupos indígenas, por exemplo, ele toma 26 mitos do Taurepanga, do Cobb Grunberg, ele cita 33, ele faz referência a 33 referências desses mitos, ele usa 33 vezes trechos que ele vai recriar, mas bastante denso desses mitos, 26. O livro do Barbosa Rodrigues, né, o Poranduba, ele toma 12 mitos do Poranduba e faz 14 referências a essa mitologia, a esse livro. Né? Os Caxinal, ele toma 10 mitos direto dos Caxinal e usa 16 vezes esses 10 mitos. Né? O Couto Magalhães, o Selvagem, 6 mitos, né, com 7 referências. O Muraquitã, que é o livro principal, talvez, o principal livro que ele toma, não só dos mitos, mas também da narrativa mesmo do Macunaíma, né? São 4 mitos, e total de 5 citações. Ele pega mais 2 mitos de Bacari e um parecido do Carl von Steiner. Ele vai pegar o mito Carajá crucial também, descrito pelo Carl Teschauer. Ele vai pegar mais 5 mitos tupi, aí, desde o Gabriel Soares de Souza, do Pinambá, né, Engatu, ele pega alguns mitos outros desses soltos. E no total geral, você tem 67 mitos que estruturam o Macunaíma, sendo 84 referências a esses mitos, de 12 fontes citadas. Né? A questão que se acentua, né, a estrutura mítica do Macunaíma é a possibilidade, é a possibilidade de ser decupado a partir de determinados códigos que revelam, por assim dizer, a natureza mais formal do pensamento mítico. Código botânico, código zoológico, código astronômico, código culinário, geográfico, do parentesco, histórico, sociológico, muito perceptível no próprio Macunaíma, cada um desses códigos. Né? Códigos que operam por justaposição, substituição, relação, metaforização, que concorrem para conformar o mais essencial, uma estrutura mística que é justamente a partir de uma forma poder evocar um conteúdo de modo eminentemente estético. Vejamos agora alguns exemplos que podem talvez demonstrar o rendimento dessa ênfase na indigenização do pensamento de Mário de Andrade. Gilda de Mello Souza apresenta a própria percepção de Mário de Andrade sobre uma alegorização que figura a percepção do dilaceramento do Brasil expresso pela relação entre o herói indígena e o europeu. Mário de Andrade, em 1943, comenta esse fato. Diz ele: já me esquecera da alegoria que puseram sobre isso no Macunaíma, mas agora tudo me se relembrou em mim, vividamente, ao ler a frase: era malvadeza de vingarenta, a velha veio a sol, só por causa do herói não ter se amulherado como a dos suas filhas da luz, isto é, as grandes civilizações tropicais, China, Índia, Peru, México, Egito, filhas do calor. A alegoria está desenvolvida no capítulo intitulado Veio a sol. Macunaíma aceita se casar com uma das filhas solares, mas nem bem a futura sogra se afasta, não se amola mais com a promessa e sai à procura de mulher. E se a mulher com uma portuguesa, o Portugal que nos herdou os princípios cristãos europeus. E por isso, no acabar do livro, no capítulo final, se vinga do herói e quer o matar. Fecha aspas. Né? Se esse dilaceramento entre o indígena e o europeu é, de fato, uma alegoria central do livro, como nos demonstrou Mélio Souza, do ponto de vista da especulação mitológica, o problema da percepção de Vei, da Sol, aponta também para outras possíveis significações. Se não vejamos, ao mesmo tempo que Vei quer dar uma de suas filhas em casamento a Macunaíma, ela oferece ao herói como dote Europa, França e Bahia.
A recusa de Macunaíma em se casar com a filha da Sol e trocá-la por uma varina, uma peixeira em Portugal, que ao se procurar as fontes de seu significado, são mulheres que berram, argumentam, corajosas e destemidas e respondem de forma impertinente às provocações dos homens. Neste sentido, a varina do peixe não parecia ser uma aliança apenas com a Europa, via Portugal, mas também pode ser lida como uma exacerbação da semelhança e uma atração de Macunaíma por mulheres potentes, fortes e destemidas como Si, a Icamiaba, a razão do seu destino e de sua busca do Muraquitã, a única mulher que se fixa em Macunaíma. Nesse sentido, o texto fez essa dupla alegoria entre varina portuguesa, europeia, e amazona, a Icamiaba. E o ponto aqui estrutural do mito de origem dessa passagem, que Mário de Andrade emula no contexto da Baía de Guanabara e da Avenida Rio Branco, é a introdução da vida breve, da mortalidade, quando no mito 13 do Storypang, narrado pelo Aculi, o verdadeiro personagem não é Macunaíma, mas a Calepijama. O mito original se passa no mesmo cenário de uma ilha dos urubus que defecam em sua cabeça do aparecimento da Sol, no caso de Sol, que era masculino no mito, né, e de suas filhas, e o Sol querendo o personagem como genro. A Calepijama trai a filha do Sol com a filha dos urubus, o equivalente das varinas, e por isso se torna mortal e começa, assim, a possibilidade do seu fim e da sua morte, que, coerentemente ao mito 13, é retomado por Mário de Andrade ao final do livro, em que Vei é evocada novamente quando se trata da morte do herói. Percebemos que aqui a força do pensamento indígena, quando a infidelidade de Macunaíma está muito aquém do foco do mito, que quer, na verdade, explicitar o problema da vida breve, da mortalidade, princípio filosófico central na estruturação dessa mitologia ameríndia e do próprio Macunaíma. A vida breve é transposta por Mário de Andrade como o paradoxo da fidelidade, ou melhor, de sua impossibilidade, pois se Macunaíma fosse fiel, seria imortal. Para ser mortal, deve ser infiel, e por isso quase chora quando se dá conta da sua maioridade, da sua mortalidade, da sua transformação pelo tempo, da sua possibilidade de extinção. É a recusa da aliança com Vei que lhe custa a mortalidade, recusa de uma sociabilidade. E a morte e a transformação de Macunaíma em estrela tem aí um sentido mítico acentuado. E como estrela está assim para sempre presente como ícone narrativo, operado por um código astronômico que opera, por sua vez, sua narração, seus feitos. A Ursa Maior está lá no firmamento do Uraricuera, exprimindo a especulação mitológica de Mário de Andrade. O mito História de Macunaíma, seu brilho e sua luz, apontam para seus adornos, seus revólveres, seus brincos, e para sempre no céu propor possibilidades de ser novamente narrado. Outro exemplo que me parece ter um rendimento para expressar um ponto de vista indígena, que opera como propulsor da especulação de Mário de Andrade, é o que encontramos na mais famosa passagem do Macunaíma, em que é apontada a alegoria das três raças e de tudo que gera o acoplamento de qual gente Macunaíma era, de fato, o herói. Transformado em branco, de olhos azuis, e seus irmãos em índio e negro, pela gradação de cores que vai dos tapanhumas, o negro passando pelo bronze e chega ao branco. Tapanhumas aqui não é uma evocação aleatória. Significa que é uma população afro-indígena composta de relações entre os indígenas de Mato Grosso e os quilombolas que ali se casavam com as índias, que Mário de Andrade toma a descrição de Spix Márcios e não de Carl Wallenstein, como quer nos fazer crer Cavalcante Proença e Ancona Lopes. Mas toda essa transformação se deu na poça d'água, que era a pegada de Sumé. Mário de Andrade nos informa apenas isso, sem maiores descrições. Sumé também não está presente de forma aleatória ou simplesmente enumerativa. Segundo a definição de Alfred Betrou, Sumé é o herói civilizador do Tupinambá e se tratava de um homem branco na aparência.
Os traços europeus que os povos americanos emprestam ao herói civilizador Sumé e outros constituem elementos superpostos posteriormente ao mito primitivo, sugeridos pela convicção da volta do ancestral lendário. O que é bastante interessante, pois se tornar branco não é ir em direção aos brancos, mas aos ancestrais dos índios, que são, por sua vez, brancos, que retornam para aquele mundo. São mitologias antecipatórias, que confirmam que os brancos europeus, são, na verdade, encarnações de Sumé que retornam como europeu. Mário de Andrade, ao evocar Sumé, nesse contexto, traz um conteúdo que, se não é explicitado, é estruturante, pelo menos para ele, que segue a lógica indígena da narrativa na sua forma agora de mitologia especulativa. Um outro exemplo que nos permite compreender a relação entre os elementos indígenas e a construção de Mário de Andrade está, sobretudo, em um dos principais elementos do livro, que é o Muraquitã. Aqui fica clara a vinculação com o livro de Barbosa Rodrigues, Muraquitã, publicado em 1899, fonte de inspiração de Mário de Andrade. O livro de Barbosa Rodrigues se define como a própria aventura do Muraquitã, pedra, amuleto, que percorre o mundo inteiro, da Ásia, do México, Peru, até chegar às Icamiabas, na Amazônia. Barbosa Rodrigues percorria os misteriosos caminhos do Muraquitã, uma espécie de delírio imaginativo difusionista, da arqueologia aos mitos. Nesse livro estão os principais personagens do Macunaíma: as Amazonas e Camiabas, Si, Rudá, deus do amor, que aparece também em Couto de Magalhães, as civilizações solares da China, México, Peru, e o Muraquitã seria o objeto por excelência que constitui a relação entre culturas, entre civilizações, na concepção do próprio Barbosa Rodrigues. Na verdade, a busca do Muraquitã é a busca de Barbosa Rodrigues às origens desse objeto, que passa por muitas civilizações e culturas distintas. Da China, da África, Amazonas, França, na Corrèze foi encontrado também o Muraquitã. México, Peru, Maori, enfim, a busca do Muraquitã, Barbosa Rodrigues, o faz juntar uma miríade de citações, de costumes, de crenças, que o Muraquitã articula. Nesse sentido, é uma pedra que dá sentido a todo o seu percurso, que pode ligar e justapor tempos e espaços distintos. Aqui vemos uma clara associação entre a forma e percurso do Muraquitã, de Barbosa Rodrigues, e o Macunaíma, de Mário de Andrade. Nas palavras de Barbosa Rodrigues, Muraquitã sai da Ásia em 649, atravessa o Oceano Pacífico no pescoço dos invasores, chegou às costas da Califórnia, atravessou para o México, se instalou no Império dos Nahua, veio para a América Central e desceu o Amazonas protegendo os ousados imigrantes, ou tendo passado a novos possuidores, com seu uso introduziu no Vale do Grande Rio Amazonas uma nova civilização. Vejamos, então, que na lógica do Muraquitã, Si, a Icamiaba, herda essa pedra amuleto das civilizações solares. E Muraquitã seria, por assim dizer, essa herança das civilizações solares, que Macunaíma não quer perder. Quer manter a todo custo. Vei é a Sol, mas Si é a própria encarnação da herdeira da civilização solar. Esse dado pode adensar a interpretação proposta pela própria alegoria estabelecida por Mário de Andrade entre as escolhas que o personagem deve fazer entre as civilizações solares, que se resolve dramaticamente, ao final, com a perda definitiva do Muraquitã e as ilusões de Uiara, na beira do lago, tudo orquestrado pela vingança de Vei a Sol. Percebe-se em muitos momentos do Macunaíma que a chave de compreensão é dada pelas próprias pistas, às vezes pequenos elementos, que Mário de Andrade deixa em seu processo de construção, mas que evocam relações estruturais que compõem a sua narração do Macunaíma. Macunaíma e Macunaíma, por serem personagens no sentido forte da ordem do mito, desdobram-se em muitas possibilidades, estando permanentemente aberto, acolhem novas interpretações, novas alegorias.
Como personagens míticos, é imperativo que ganhem narrações e narradores capazes de emular, através da força composicional do mito, suas sagas, suas histórias, suas alegorias, para assumir a plena força de um pensamento coletivo. Schomburg, Akuli, Mayulu Aipu, Grunberg, um papagaio, Mário de Andrade, ao narrarem Macunaíma, afirmam a ordem do mito, cuja garantia de existência é a de continuar a ser narrado, o que, por sua vez, engendra o paradoxo de se apresentar como uma fixidez formal e de conteúdo, mas que é produto e produzido por cadeias especulativas, vetores da permanência e da transformação. É neste sentido que Macunaíma continua a ser narrado hoje, em 2021, no Circo Roraima e Alhures, assumindo novas feições de resistência política que se associa à demarcação da terra indígena Raposa Terra do Sol. Na praça central da terra indígena Raposa Terra do Sol, foi erguida um monumento em cimento, do qual uma grande mão brota de um tronco de árvore e que segura o mapa terra indígena. A mão é a mão de Macunaíma, que foi fixada em forma de escultura na grande Praça da Maloca, famosa também por sediar a procissão católica de Ramos, que agora rodeia a mão de Macunaíma. Jaider Isbel, indígena Macuxi, artista plástico contemporâneo, reivindicou um parentesco direto com Macunaíma, de ser seu neto. Construiu, assim, através de sua arte, uma especulação mito-imagética sobre seu avô. Na especulação mítica de Jaider Isbel, Macunaíma tem agência própria. Foi ele que pulou na capa do livro de Mário de Andrade para viver e passar por todas as provações no mundo dos brancos, para poder abrir caminho para seus netos construírem relações menos desiguais, expoliativas com os brancos, como Jaider Isbel fez através de sua arte. Fico por aqui, muito obrigado pela atenção. Eu não sei se dá para... Bom, muitíssimo obrigado. Realmente, você abre pistas e frentes inúmeras, na verdade. Eu talvez desse para sair. Eu vou sair, eu vou reter aqui, eu vou parar. Perfeito, isso, perfeito. Agora está bem mais. A tela. E, bom, eu teria várias perguntas a fazer, mas uma, para começar, é quanto tempo você levou para fazer essa pesquisa? Que continua, né? Não adianta, mas você está há quanto tempo nela? Eu estou muito no começo dela, eu diria que eu estou assim, bem no comecinho da pesquisa. Eu comecei a pesquisa, na verdade, durante a pandemia, em 2020, foi um tempo também de eu poder pensar nos meus caminhos, nas minhas escolhas, e um tempo mais livre que a gente acabou tendo para refletir, né? E comecei, na verdade, a pesquisa talvez em abril de 2020, e logo em seguida eu estruturei um curso na pós-graduação lá da antropologia da FRJ, e que eu ia ler todo esse material de forma mais profunda, né, e discutindo. E foi um curso online, foi o primeiro curso que eu dei online, e que passei, assim, esse ano 2020, dando esse curso, e no primeiro semestre também, em 2021, repeti o curso também, então li várias vezes o mesmo material, e fui tentando entender, quer dizer, e de fato inspirado até na própria narração
do Caramuru, porque eu acho que aí, quer dizer, um pouco que me levou para a história desse personagem foi um pouco essa lógica de como é que eu poderia, né, entender o Macunaíma antes dele ser Macunaíma, né, quer dizer, ou ver as reverberações, como é uma cadeia associativa de narrações, né, quer dizer, aqui é mais genético o processo, né, você é mais fácil você remontar a história dele, né? Quer dizer, que vem em 1840, eu fiquei surpreso também que era um material muito pouco trabalhado, me surpreendeu muito também quando eu comecei a ler a história da região do Cerco Roraima. Tem muitas fontes históricas que eu estou ainda lendo e aprofundando, tem muitos livros ainda que falam, eu peguei alguns aqui, mas tem muitos, deve ter uns 30 livros, 30 e tantos livros dessa região, que foi muito bem descrita pelos ingleses, pelos holandeses, né, que passaram por ali também, desse meados do 40 até, e também do Adventistas do Sétimo Dia, que eu encontrei um arquivo deles inteiro na internet, né, e levantei esse personagem também, eu botava como um arquivo americano, né, muito bem organizado. Então, você bota Macunaíma, vem assim, centenas de documentos, você começa a ver do final do século XIX até a década de 60, surgiu no Macunaíma e com vários significados. Então, eu vi que era um universo assim, né, de pesquisa e tal. E, claro, tendo ali também o próprio... quer dizer, o Mário de Andrade como guia também, né? Quer dizer, eu acho que a fortuna crítica do Macunaíma, do Mário de Andrade, é também assim, quase opressora, vamos dizer assim, porque fica difícil de você entrar, porque foi tão lido por tantas interdisciplinaridades também, né? Na psicologia, psicanálise, literatura, antropologia, direito, tantas teses, tantas leituras, então fica também, quer dizer, eu tentei um pouco restringir um pouco mais essas leituras da própria fortuna crítica, tentando me adequar mais ao que eu poderia, e foi uma descoberta boa. Eu conhecia já o livro da Júlia de Souza muito antes de fazer isso, evidentemente, né? Mas o Haroldo de Campos eu não conhecia, por exemplo, né? Não conhecia esse livro do Haroldo de Campos, que foi um livro um pouco assim também esquecido, eu acho, numa certa da literatura, mas me pareceu que é um livro que nem tem PDF na internet, é difícil de achar, assim, comprar o livro, pedir na estante virtual. O livro assim, não é muito fácil de ser achado. E um livro que, tirando as questões, na minha opinião, do próprio, que ele vai um pouco, né, foi uma tese que ele fez, o Antônio Cândido era orientador, nos anos 70, né, e ele vai desenvolver aí toda uma perspectiva dele acoplada ao conto maravilhoso do próprio, né, e que joga, mas isso vai fazer ele jogar o Macunaíma no Macunaíma, ele vai um pouco pegar um lado mais mítico do Macunaíma, e isso me ajudou também assim, a entender essa questão. E, claro, o Sassá também fez um importante capítulo no livro dela sobre o Macunaíma, tentando resgatar um pouco também as origens míticas do Macunaíma. Então, eu comecei essa pesquisa assim, acho que tem muito, eu não sei nem qual o caminho que eu vou seguir, assim, como é que eu vou dar forma a isso, né? Assim, em termos de livro, em termos de como é que eu vou prosseguir, se eu vou seguir a parte histórica primeiro, que como é muito material, assim, entendeu? Então, estou estudando como eu vou tratar disso, né? E estou aqui, até estou aqui para isso, na verdade. Na França, para pensar justamente caminhos a seguir, né? Com esse projeto, né? Que me pareceu assim que tem um rendimento interessante para pensar tanto o Macunaíma, que tem uma importância enorme para esses indígenas também, que funda essa mitologia toda, né, muitos indígenas nessa região. Pemon é uma quantidade enorme, Camaracoto, Capon, e também com importância enorme também no mundo, né, do Brasil, né, na formulação do que significaria, né, nacional, brasileiro, identidade, alteridade, tudo. Então, como é que juntar essas pontas todas aí, né? Que aqui está sendo juntada já, né? Porque, no fundo, os próprios indígenas estão participando, o próprio Jair Lubel, que faleceu tragicamente recentemente, os outros indígenas Tarupang, que foram para São Paulo, nos 90 anos do Macunaíma, foram fazer uma peça de teatro, né? E saiu um livro, inclusive, né? Enfim, tem várias possibilidades aí, mas está no começo, assim, está no começo. Eu estou ainda
Ainda me debruçando com... Mas a minha impressão, assim, se eu tentasse formular para mim eixos numa apresentação, repito, muito rica, eu diria que, por um lado, tomando o Macunaíma do Mário de Andrade como centro, você abre, porque, na verdade, bom, tem todas essas camadas críticas de leitura, mas nós ficamos com o Cor Grunberg e Mário de Andrade. E você abre esse espaço antes do Cor Grunberg e, bom, rapidamente, porque, obviamente, eu acho que você só tentou, escolheu, assim, abrir uma janela para o contemporâneo mais recente, né? Mas, então, essas aberturas antes, quer dizer, antigas e mais recentes, né? Modificam completamente a nossa leitura. E o segundo eixo, e aí, bom, poderia ser uma discussão que apenas eu esboçaria, mas eu acho, bom, você antropologiza demais, e esse demais não é uma crítica, mas de modo formidável, né? O próprio Macunaíma do Mário de Andrade, quer dizer, essas fontes, essa multiplicidade de fontes é atordoante, né, para um leitor. O que bom, nós tivemos um começo de discussão a respeito assim, do meu ponto de vista, mas sem ter todo o domínio que você tem, foi um pouco que eu disse rapidamente na apresentação. Quer dizer, uma coisa são os mitos ameríndios, indígenas, e que me parece assim, remeter a uma tradição do mito como voz coletiva, né? Não há um autor específico, e mesmo com reescritas, etc. Enquanto que, no caso do Macunaíma do Mário de Andrade, há um autor que, inclusive, vai se comentar, vai mudar, ele altera o texto, ele tira um capítulo, enfim. E não deixa de ser uma Macunaíma do Mário de Andrade, quer dizer, eles não são propriamente, né, os autores. Eu acho, assim, eu faria essa distinção entre o mito como voz coletiva e o mito literário. É assim que alguns comparatistas qualificam, né, essa apropriação dos mitos pela literatura. Enfim, mas o que é fascinante também é as guinadas várias, né, inclusive literarizantes dessa história, e esse Macunaíma positivo, né, que você traz com essas pesquisas. Eu não sei se tem aqui na sala ou no live book perguntas. Não, mas eles são tímidos, mas tem que empurrar. Eu vejo o João Claude reagindo. Nessa, eu não vejo todo mundo aí na tela, e eu estou sem óculos, mas... João Claude, você tem alguma reação? Matheus, que ocupa o centro da nossa tela, porque não aparece aí. Alguém tem... Ô, Marco, enquanto isso, posso fazer uma... Sim, claro, por favor. Paulo e o Mate. Vem cá. Parabéns pela sua pesquisa, realmente... Bom, parabéns pela sua pesquisa, ela é realmente fascinante, né?
E você mencionou no final da sua fala, né, a leitura do Macunaíma, do Mário de Andrade, pelo Jader Esbel. E a minha pergunta seria essa, assim, dentre outras, né, que eu poderia fazer, quão forte é a leitura do Mário de Andrade, o livro do Mário de Andrade, hoje, entre os indígenas, né? Eles se apropriam disso como algo deles, ou eles acham que tem alguma mediação ali, alguma coisa que não pertence a eles? Eu acho que, na verdade, quer dizer, essa descoberta é bem, quer dizer, essa reconexão, não sei se já havia anteriormente, a gente não sabe muito bem que esses caminhos são tão caminhos, né, tortuosos aí da recepção de um livro, e de repente, do Macunaíma também, lá no Roraima, não sei como é que isso se dava, né? Mas essa percepção aí do Jader Bell e do Avelino Taurepang, que reconstruíram um pouco até a partir dos anos 90, né, de 90 anos do Macunaíma, né, que foram para São Paulo, fizeram um livro chamado Macuinamã, que é um livro que juntava indígenas, fizeram uma peça de teatro, então eles releram, na verdade, né? Aquele grupo ali estava relendo. Não sei quanto isso se aplicaria lá eu creio que não há uma repercussão assim do livro do Mário de Andrade nesse contexto provavelmente indígena mais clássico do Roraima. Acho que essas interações dos indígenas, como o Jair, que virou um artista internacional, e outros que foram para São Paulo, isso toda hora suscita, né? Quer dizer, então, o que é interessante é que o Jair escreveu muito sobre isso. Ele escreveu uns 3 trabalhos, né, sobre a própria concepção dele, do avô dele, que era Macunaíma, e também vai falar do Mário de Andrade. Ele tinha uma relação muito ambígua também com o Mário de Andrade, né, que, ao mesmo tempo, ele achava que era uma pessoa interessantíssima, que realmente, por ter valorizado, por ter, né, se interessado, ser sido guiado pelo próprio Macunaíma, a se interessar por Macunaíma, produzir Macunaíma, né, com tudo a obra da agência indígena, né, atuando no mundo dos brancos, né, e que também é uma versão também muito interessante, né, como a versão do Sumé, né, uma antecipação, né, na verdade, Mário Andrade ele vai antecipar, né, a mitologia, ele vai tornar na percepção do Jader, né, do Avelino, quer dizer, no fundo, ele vai tomar o próprio Macunaíma que faz com que ele escreva Macunaíma. Então, é ele que se joga na capa do livro, tem agência, né? Então, essa lógica antecipatória indígena, né? Como você tem vários mitos no próprio a árvore das espingardas, né? Que cai cartucho, cai coisa, enfim. Também é essa lógica que é uma lógica muito comum, a árvore da miçanga, né? Tem muitas lógicas que você vai ter de antecipação, né? Quer dizer, aquilo não é europeu, não é estranho, é daqui mesmo que está retomando, aquilo desapareceu, mas já tivemos isso aqui também, né? A espingarda já estava na América antes da descoberta dessas lógicas mitológicas, né? De você antecipar, né? Os europeus não chegaram aqui, é o Sumé que está voltando, né? Então, o Macunaíma que vai produzir, né? O Macunaíma que vai produzir o Macunaíma, aquilo lá é ele próprio, se encarnando em outros seres, em outras histórias, para contar a nossa mitologia. Então, essa visão, quer dizer, essa apropriação do Macunaíma é nessa chave, eu acho, bem indígena, da agência desse personagem, né? Enfim. Mas aí você tem, quer dizer, como é um universo mitológico variado também. A gente pega, por exemplo, o Mapuxi, né, que é o grupo do Jader, por exemplo, né, tem Mapuxi, é o maior grupo indígena dessa região, né, e que eles têm uma versão, quer dizer, na mitologia Mapuxi, o Macunaíma ele não é nada disso que é narrado pelos Parupang, mesmo no mito de origem. Tanto que não é ele que vai derrubar a árvore, ele é um dos irmãos, ele é, na verdade, não é protagonista dos mitos. Para os Mapuxi. Ele está sempre lá presente, sempre. Mas há também ali outras torções também dele, quer dizer, no fundo ele está com os irmãos, o Xiguém, Manape, e tem mais outros ainda que não foram apropriados pelo Mário de Andrade, mas ele está ali como coadjuvante do processo, ele que vai tentar impedir o irmão, ele já está na fase ainda anterior, né, então, quer dizer,
passagens de mitos. Você pode ver, de repente, o Akushi está falando de Macunaíma antes do Tauripanga transformar ele em protagonista de derrubar árvores, estragar o mundo, etc. E tal. No mito Makushi, ele está lá ainda sendo um cara tranquilo. Ele está afundando o mundo, demiurgo. Então, são vários aí, eu acho, que no caso do Maranhão, eu não sei o que vai ser da juventude isso aí, né? Mas, evidentemente, houve novas narrações. O Fiorotti, que também faleceu na pandemia, também um trabalho impressionante que ele fez, um trabalho maravilhoso, né? Ele foi para Roraima, e na literatura ele narrou com esse Clemente Flores, que é um idoso também, Tauripanga. Ele vai renarrar toda a história oral do Tauripanga, que, sendo Macunaíma, o personagem principal dessa nova narração, já nos anos 2017, ele funda uma editora chamada Vei Rassol, né? Que é a editora do Fiorotti, que a mulher dele um dia organiza, que tem vários trabalhos que vai publicar ainda, que está em andamento. Também são essas narrações novas sobre o Macunaíma, suas façanhas, a partir da relação dele com esse indígena, que foi uma parceria assim, incrível, o Clemente Flores, que narrou. E o cara deve ter hoje uns 80 e poucos anos, entendeu? Que realmente viveu momentos. E que é o cara que vai dizer que Macunaíma é um xamã, não é Deus coisa nenhuma. Tem um filme, na verdade, tem um filme também chamado Nos Percursos do Macunaíma, um documentário, que o Clemente Flores é o personagem principal do filme, que esse documentarista ele sai por esse Roraima afora, perguntando para as pessoas o que é Macunaíma. O que é Macunaíma? Aí eles vão, cada um vai dando suas. É um filme que ele próprio gerou também para mim um material interessante de como ele é narrado hoje, que é um filme acho que de 2013, 14, né, e tal, entende? Enfim, então tem acho que não sei o que vai resultar aí no Mário Andrade, realmente eu não sei exatamente, terei que ir lá. Eu queria ir lá, eu até iria para Roraima para dar uma, mas a pandemia me impediu também. Eu estou com vontade de fazer também essa viagem para conversar um pouco lá, e ver um pouco, sentir ali. Hoje em dia tem turismo, né? Tem empresa de turismo, a empresa mais famosa em Boa Vista é Macunaíma. O nome da empresa de turismo que leva todo mundo para ver os feixes de Macunaíma no Monte Roraima. Que aí vão ser os guias que vão narrar isso. E muitas vezes os próprios índios fazem. Né? Os Tauripanga, hoje em dia, são especialistas em fazer guias na terra do Macunaíma. Eles fazem isso, faziam antes da tragédia da Venezuela também, que falou muito, está muito naquela região ali, muita imigração venezuelana, então aquilo complicou um pouco, complicou e acentuou até a percepção do fim do mundo, porque eles estão, né, quer dizer, essa tragédia na própria Venezuela também produziu toda uma nova onda também de adventismo e de o fim do mundo, e até isso está estragado mesmo, está todo mundo, hordas de pessoas saindo da Venezuela, vindo para o Brasil, cientistas e não-cientistas, que levou também esse novo movimento lá na região, mas que Macunaíma continua fortíssimo, entre eles sendo negado ou sendo afirmado na própria forma de levarem pessoas brancos no Monte Roraima, que é um monte mítico também, né? Sempre tem a história do Roraima, todo mundo quer subir o Roraima, né? Todos os Gruber, todos subiram, né? Com guias e tal, e nessas guias narravam Macunaíma, os feitos, né? Coisa bem... Pode ficar. Eu acho que, já que o nosso público é muito tímido, mas pode... Eu queria fazer uma última pergunta, porque você nos apresentou quase um quebra-cabeça, né? E assim, lembrando de uma consideração do Lévi-Strauss que você citou sobre o mito, dizendo, na verdade, o mito não é tal ou tal versão, é a soma das versões, né? Como que você encara esse quebra-cabeça? Você
acho que deve-se estudar peça por peça, ou ter uma visão global do mito, com todas essas faces, esses avatares do Macunaíma. Não sei. Não, eu acho que não, acho que é a questão, assim, eu acho que eu ainda estou certa opinião assim sobre que eu acho que vão surgir dados novos também. Acho que eu consegui detectar algumas coisas assim mais básicas ali que operam, né, na transformação desse significado desse personagem, né? Mas assim, de fato, eu não sei como assim buscar. Acho que essa ideia de centrar no Macunaíma mesmo, vai Andrade, eu pensei que seria um caminho interessante, como você colocou agora. Até me reforça mais essa ideia, porque de repente que ele me daria a estabilidade, vamos dizer assim, para eu poder dar parte dele e falar da história. Eu tinha sonho de fazer notas. Eu não queria fazer um livro, eu queria fazer uma Macunaíma publicado só com notas, fazer uma nota enorme assim, sobre cada um dessas, remontar esse glossário. Um hipertexto. Um hipertexto, assim, a ideia é fazer isso. Você lia e ali você ia para o Souto de Magalhães, via o mito de origem. Eu reinterpretava esse mito, recolocava ali. Quer dizer, você podia ler tanto o Macunaíma sendo lido e podia ler o que eu estava fazendo embaixo, ou ler os dois simultaneamente, alguma coisa assim, porque acho que seria uma forma de você dialogar nessa maneada de coisas, entendeu? Acho que seria assim. Também como trazer, então eu fiquei, sim, pensando nisso, que eu poderia trazer tudo cabe, eu acho, no Mário de Andrade, tudo cabe. Eu acho que o Mário de Andrade fez assim, ele compreendeu profundamente, né? Quer dizer, a citação que ele faz, eu posso provar, ele vai ler, cara, ele não lê só os 50 minutos, ele lê toda a obra. Ele tem pedaços ali que ele leu lá ele leu, por exemplo, tem um tipo de canto que o Koch-Gruberg trabalha, são cantos de encantamento, são cantos de cura, né? Que são cantos que estão muito, nem está nesse volume, na verdade, é outro volume. E ele cita também esses cantos. Então, você vê que ele leu aquela parte toda lá, ele está intuindo, ele teve uma leitura assim impressionante, do alemão, inclusive. O livro quer dizer, eu nem sei, ele diz em cartas que tinha pouco sofrível, o alemão dele, para a professora do alemão, não sei o que lá, mas parecia que tinha um controle muito importante para o alemão. Né? Mas acho que mais do que isso, quer dizer, eu acho que ele sabia ler esse tipo de coisa. Acho que aí tem uma outra questão de fundo, que eu até escrevi sobre isso já no outro livro que eu fiz, chamado Traduzir o Outro, que é um livro que eu começo até com o Capistrano de Abreu. Eu estudei o Capistrano de Abreu também, Ratchaburi Queen, que é um livro, para mim, sempre é um livro enigmático, aquele livro. Eu fui, então, buscar as origens desse livro, né? Buscar um pouco esse grupo de pessoas que liam cosmologia, mitologia indígena, que é formada, na verdade, que vem de Herder, que vem da tradição germânica, né, que vai para os Estados Unidos via Franz Boas, e que volta via Bastian, Karl Wallenstein, os alemães daquilo, os alemães antropólogos, né, Koch Gruber, todos eles da mesma sequência, que vão trabalhar com isso. Se você pensar, a resenha que o Koch Gruber faz do Ratchaburi é uma coisa assim impressionante, quer dizer, que você não consegue entender. Você não sei se talvez Elcio, que trabalha, que sabe a língua gastal, trabalha, você não consegue entender aquilo. É uma coisa complicadíssima. Você ler e entender. Não é uma edição contra uma tradução morfológica somente, né? Então aquilo ali não é dada a tradução interlinear. Né? E que isso acho que tem esse gosto pela mitologia. Né? Então, eu acho que o Mário de Andrade também se situa historicamente nesse gosto, né? Por essa mitologia, por essa forma de literatura, e que motivou outros Magalhães, Barbosa Rodrigues, motivou Koch Gruber, motivou toda essa geração influenciada por um tipo de pensamento, né? Que via nisso uma coisa
que vai reverberar na própria ideia de popular, né, popular nos ditos, provérbios, que vai dar valor a esse tipo de pensamento, a esse tipo de lógica. Eu acho que isso encanta ele, que sabe também ler isso. Não é simples essas coisas também. Acho que ele entendeu isso. Né? Porque hoje em dia parece coisas assim difíceis, mas na época existia um grupo de pessoas que sabiam ler essas coisas, entendiam. Né? E o próprio Mário Andrade, tirado do Capitão de Abreu, recompor esse mito, que é o mito que está ali, entendeu? De forma literária, e ao mesmo tempo entender que aqueles eventos do mito, já é um feito da nossa saber ler. Né? Tanto que, por exemplo, você tem uma ideia que esse grupo de partilha, né, descobriu nesse livro também, esse livro que eu escrevi, uma parte sobre o Capitão de Abreu, que é, na verdade, quer dizer, quem publica as obras do Carl Wallenstein, né, sobre a Polinésia, tatuagem na Polinésia, em alemão, é o Boas, com dinheiro do Paulo Prado, que pede, quer dizer, ele manda uma carta para o Capitão de Abreu, Boas, dizendo, cara, o Carl Wallenstein é um gênio, ele tem esse livro, ninguém quer publicar no mundo isso. Eu vou publicar aqui em Nova York, em alemão. Então, estou pedindo cotas de pessoas que gostam desse tipo de literatura, de mitos e coisa e tal. Você manda, então, na época, o Capitão já tinha publicado já o Arte Queen, e escreve uma carta para o Paulo Prado falando, olha, derrama um dinheiro aí, vamos fazer uma coisa. O Paulo Prado bota $500. O Boas fica assim encantado, porque as balas de 1915 era dinheiro pra caramba. Publica o livro. Dá para perceber, quer dizer, o tipo de interesse, né, de Paulo Prado, tudo a ver com o Mário Andrade, quem introduziu o Mário Andrade, quem emprestou para o Mário Andrade, ou deu o Paulo Grunberg, foi o Paulo Prado, que parece que disse, né, e que tinha essas conexões todas aí já com esse mundo. Então, quer dizer, era um grupo assim, que tinha esse interesse partilhado, entendeu? E eu acho que quando o Mário Andrade entra nisso, dada a rapidez que ele escreve, né? O Macunaíma, o prazer que ele tem de escrever isso, é que ele estava ali praticamente incorporado nessa estrutura. Ele parecia que ele estava assim, incorporou uma certa estrutura de reiteração, de enumeração, de etiologia, de mitos, e que ele foi um pouco exercitando isso e gargalhando, né? Como a gente disse, ele está criando, ele podia criar para além do que estava ali, na verdade, né? Tá recriando. Então, acho que tem esse lado, acho de... especulativo, quer dizer, como é que você cria essa coisa, né? Claro que tem, acho que é importante a distinção do autor, do coletivo, importantíssimo, evidentemente, né? De fazer esse movimento. Por isso que eu acho que nesse quebra-cabeça, talvez eu encontraria um pouco essas peças. A âncora seria talvez, seria você sugeriu, que eu acho que até que eu fico mais assim, até animado, como eu vou fazer isso? Eu estava assim, claro, eu começo somente pela história, vai ficar um pouco longo, né? Então eu posso fazer assim, meio que juntando isso, um hipertexto, não sei, alguma coisa que vai ser mais dinâmica. Né? Temos uma última pergunta, porque, na verdade, esse sistema, essa volta ao presencial tem um limite material, tem um guarda aqui também. Sim, tem que fechar. Enfim, mas é o Matheus que pergunta, do seu ponto de vista, qual é a importância do Macunaíma para o movimento modernista. Bom, uma grande questão. Para mim, quer dizer, eu até eu não sou, na verdade. Eu acho que foi posterior, na minha percepção. Acho que assim, o Macunaíma já surge, talvez, para ressignificar o modernismo, mas no contexto do modernismo, acho que já foi assim, quase que algo posterior. Quer dizer, ali, evidentemente, brota dessa criação, mas é um livro que não. Né, até a segunda edição dele não caminhou tanto, né? O Mário Andrade ficou muitos anos assim, ressentindo, talvez, a própria que ele perdeu um pouco, né? Ele perdeu um pouco a batalha para o Oswald, eu acho, no sentido de que ele depois, sim, vai ser consagrado, mas até lá ele tem a própria... as cartas que eu estava até lendo, do Carlos de Andrade, enfim, ele está o tempo todo reclamando de que ninguém entendeu nada, que esse livro não sei o que lá, e que ele pedia pelos destinatários não escrever aquilo, pelo amor de Deus, pela amizade dele, o cara que escreveu, então... Enfim, então ele estava assim, tentando, né,
Ele tentou, acho que, emplacar isso nesse sentido. Quer dizer, segundo o Silveira Santiago, a primeira resenha do Macunaíma é ele que faz, ele próprio faz isso, o Mário Andrade vai publicar uma resenha com pseudônimo num Diário Nacional, uma coisa assim, na época, que é uma resenha estruturante, sai logo depois de um mês que o livro foi lançado, uma resenha assim, brilhante, explica todo o livro, né? Que quer emplacar o livro um pouco nesse movimento também, para fazer uma relação entre as coisas, mas essa resenha fica um pouco ali perdida, tá? Não vai numa... Mas, enfim, eu não sei dizer, assim, porque também não sou muito especialista em modernismo. Assim, eu acho que aqui deve ter várias pessoas que falam melhor do que... Não, mas você já deu uma resposta. Matheus fica devendo o complemento, mas por causa da hora. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o Marco Antônio. Na verdade, sua pergunta é excelente, porque ela vai ter outras respostas nas outras conferências desse ciclo desse ano. E eu acho que a conferência magnífica que deu hoje o Marco Antônio é para ser vista de novo para os que assistiram, anotando, assim, parando em cada segundo quase as forças, é extraordinário. Eu queria, agradecer imensamente o Marco Antônio, lembrar que esse ciclo é do Reparla, aqui representado pelo Paulo Iomarte, do Centro Roland Munier, e a Laura, infelizmente, não podia assistir e participar hoje, porque ela está em viagem, e da Sorbonne Université, e o CRIMIC, os estudos lusófonos do CRIMIC. Então, são essas, como o Marco Antônio fez a gentileza de lembrar, essas três forças, digamos, que estão tentando agendar esse ciclo. O próximo encontro, já podem anotar, dia 18 de janeiro, vai ser com a Miriam Dolnikoff, uma historiadora que vai falar da independência e regime liberal. Tá? Muito obrigado, boa noite para todo mundo, ou boa tarde para o Matheus, eu acho, e até a próxima. Obrigado. Parabéns.